aparecimento da pílula anticoncepcional nos anos 60, as mulheres passaram a decidir mais sobre seu corpo e sua vida. A partir desse momento, elas começaram então a decidir se queriam engravidar ou não. E então, escolher se tinham os parceiros e a maneira e a forma como queriam ter as suas relações sexuais. Quase 50 anos depois, a pílula anticoncepcional continua a ser o método contraceptivo mais utilizado. No programa de hoje, nós vamos falar sobre métodos contraceptivos. O Espaço Mulher está no ar. Olá, muito boa noite, sejam todas muito bem-vindas aqui no Espaço Mulher. E hoje nós vamos falar sobre o planejamento familiar. E para começar esse bate-papo, a nossa equipe convidou o Dr. Hélio Haddad, ginecologista, um parceiro, está sempre aqui com a gente. Dr. Hélio, seja muito bem-vindo aqui no Espaço Mulher. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com você, com nossos telespectadores e telespectadoras. E você já sabe como participar, é só ligar no 3829-1605 e mandar para a gente aqui as suas dúvidas, as suas perguntas. Ligue, participe. Doutor Hélio, planejamento familiar. O que é esse planejamento familiar? Vamos começar para a gente explicar para o pessoal de casa entender direitinho. O planejamento familiar significa dar oportunidade aos casais de terem seus filhos quando o desejarem e terem um número de filhos planejados. Antigamente, as famílias eram constituídas por 10 filhos, 12 filhos, 15 filhos. No mundo de hoje, isso é impraticável, tanto no âmbito pessoal e familiar, como no âmbito da preservação ambiental. Certo. Agora, doutor Hélio, um casal que está pensando em procurar um ginecologista. Vamos tentar passar essa informação para eles. É um casal que procura o ginecologista para começar a pensar no planejamento familiar. Que tipo de orientação é dada? Que tipo de informação é passada nessa consulta? É explicado, primeiramente, que todos os métodos anticoncepcionais possuem efeitos colaterais. E esses efeitos colaterais, quando não são bem entendidos pela usuária do método, levam a um abandono do mesmo antes de um ano. Mais de 50% das mulheres que recebem uma prescrição anticoncepcional, no prazo de um ano, abandonam o tratamento. E aí ela vai ficar grávida em um momento onde ela não deseja que isso aconteça. Sai totalmente fora do que o casal planejou ali, né? Agora, doutora Hélio, a gente falando de planejamento familiar, de controle, de contracepção, mas é importante falar que tem um caso muito sério, que é a gravidez na adolescência, né? A adolescente não tem o hábito de procurar ginecologista, né? A adolescente hoje, além de não ter o hábito, ela não entende nada de anticoncepção. No site da AMIR, onde nós temos lá um acervo de 5.500 perguntas, mais da metade dessas dúvidas das adolescentes se refere ao uso dos métodos anticoncepcionais. Então, nós percebemos que não assimilaram ainda que um método anticoncepcional possui uma forma correta de ser usado. Se ele for usado de maneira diferente, ele vai falhar. E muitas vezes, na maioria dos casos, eles são usados sem o acompanhamento do ginecologista e, devido a efeitos colaterais, devido a mitos, a maioria acha que pílula engorda, que anticoncepcional hormonal leva a ganho de peso. Isso não é uma verdade.
e muita adolescente se recusa a usar pílula. Importante falar aqui, né, doutor Hélio, é o que a gente sempre bate na tecla de procurar sempre um profissional, de procurar um médico e que seja de fato de confiança. Até porque uma gravidez na adolescência, isso pode trazer problemas tanto para a mãe quanto para o bebê, né? Exatamente. Tudo tem a hora certa. Os métodos evoluíram muito e os efeitos colaterais, dor mamária, dor de cabeça, distúrbios menstruais, ganho de peso, inchaço, isso tudo pode ser controlado quando acontece com mudanças nas dosagens e no tipo de hormônio contido pelos medicamentos hormonais. Doutora, eu estou com a pergunta da Rafaela e ela quer saber aqui se a pílula anticoncepcional, se a pílula, né, se ela pode ou não diminuir o desejo ou se isso é o desejo sexual, né, ou se isso é um mito. Não é um mito. Isso acontece com algumas usuárias de anticoncepcionais hormonais. E da mesma forma que eu relatei anteriormente, muitas vezes basta uma mudança de prescrição. Quando acontece um bloqueio ou uma inibição do desejo sexual, o ginecologista deverá ser informado disso e ele poderá modificar o método, modificar o hormônio utilizado, modificar a dosagem usada e contornar essa queixa que algumas mulheres podem apresentar. Na maioria dos casos, isso não acontece. É importante lembrar também que a pílula anticoncepcional é um remédio e, como tal, deve ter, na verdade, ali a orientação médica para ser consumido, né? Exatamente. Muitas vezes a usuária de pílula se baseia na experiência de uma irmã, de uma amiga. Uhum. E cada mulher vai se adaptar a um tipo de pílula específico. Isso só poderá ser indicado pelo ginecologista, mediante as primeiras queixas, aí ele vai selecionar qual o tipo de medicamento que vai se adaptar melhor àquela usuária. Sim, doutora Hélio, tem a pergunta da Bárbara e ela pergunta aqui se a mulher precisa de fato menstruar todos os meses e se faz mal manter o uso contínuo do anticoncepcional para cessar de vez a menstruação. Nem uma coisa nem outra. Nós vamos ficar com o meio termo. O fato da mulher menstruar uma vez por mês é uma convenção. Porque antigamente, quando as mulheres engravidavam sucessivamente, elas passavam 20 anos sem menstruar. A mulher ficava grávida, amamentava, durante a amamentação ela não menstruava e de repente ela ficava grávida de novo. E isso aí se repetia de 15, 20 anos seguidos. E ela não menstruava sem nenhum problema para a sua saúde. Então, hoje em dia, nós usamos a terapêutica estendida, onde pode-se emendar 2 ou 3 cartelas de pílula. E a mulher aí vai menstruar a cada 2 meses, a cada 2 meses e meio, a cada 3 meses. Ela não pode fazer um uso continuado indefinidamente, porque vai chegar um momento em que a pílula não vai conseguir segurar a menstruação. Segurar o fluxo, né? E aí ela não vai ter também uma menstruação normal, ela vai ficar sangrando irregularmente. Para evitar isso, a cada 3 ou 4 cartelas de pílula, faça a pausa habitual. A pausa habitual de 7 dias mesmo, que já é o dia que já vem determinado ali na cartela, pré-determinado na cartela mesmo. Nós temos pílulas com pausa de 7 dias, pílulas com pausa de 6 dias, pílulas com pausas de 4 dias. Aí, dependendo do tipo de pílula, ela fará a pausa indicada pelo médico e reiniciará o uso, podendo ou não emendar as cartelas. Mas aí sob controle do médico. Mas isso no período de 3 a 4 meses e sob a supervisão médica também. Exatamente. Não vai parar de tomar 1 ano. Eu já vi paciente usar o ano inteiro, mas aí ela teve consequências e efeitos colaterais perturbadores. E que tipo de consequências são essas? Alguma doença ou só o desconforto mesmo?
Não, quando a mulher não tem contraindicação para a pílula, as consequências são irregularidades menstruais, sangramentos de difícil controle, de difícil resolução, ou pelo menos de resolução bastante demorada. Certo. Doutor Hélio, eu tenho aqui a pergunta da Joana, ela tem 19 anos, é de Ingaí, e ela quer saber se quem toma a pílula anticoncepcional, se tem um risco aumentado de ter um câncer. Esse também é um mito. As evidências médicas, as pesquisas demonstram que até hoje não se comprovou nenhuma relação de aumento de incidência de câncer em usuárias de pílulas anticoncepcionais. Também seria uma aberração o Ministério da Saúde e toda a classe médica prescrever medicamentos capazes de provocar um câncer no organismo feminino. Quanto a isso, as pílulas são muito seguras, desde que elas sejam usadas sob supervisão médica e desde que as pacientes façam o seu exame de rotina todo ano. Certo, doutor Hélio, nós estamos falando aqui sobre o planejamento e sobre métodos em geral de... para se controlar ali, na verdade, métodos contraceptivos. E aí a Luísa, ela fala que toma injeção, ela não toma pílula, mas ela toma injeção. E ela fala que sempre atrasa a aplicação, 1, 2 ou até 3 dias já aconteceu de atrasar. E ela quer saber se esses atrasos pode por aí acontecer dela ficar grávida ou não, 2, 3 dias ali não tem perigo. Nós prescrevemos na nossa orientação uma alteração de 1 dia a mais e 1 dia a menos como seguros. Quando a mulher antecipa ou ultrapassa o dia por 3, 4 dias consecutivos, há um pequeno risco da medicação falhar. A maior causa de falha do anticoncepcional hormonal é a tomada no dia errado, e quando se trata de pílula, o esquecimento de uso da pílula. Então é bom seguir a prescrição, caso haja necessidade ou algum impedimento de fazer a tomada no dia correto, tomar na véspera ou no dia seguinte. No outro mês, voltar para o dia normal. Certo, nós estamos conversando aqui, eu converso com o Dr. Hélio Haddad, ginecologista, nós estamos falando sobre os métodos contraceptivos. E você, é só participar, mande pra gente as suas dúvidas, é só ligar no 3829-1605. Ligue, participe, nós estamos esperando aqui a sua ligação. Dr. Hélio, tomar a mesma pílula por um período longo de tempo, 9, 10 anos, isso pode trazer algum problema? Pode ser que o organismo se acostume, de repente, com aquele medicamento e é preciso trocar? Essa foi uma das boas perguntas de hoje, porque é um mito geral de que a pílula precisa ser mudada porque a mulher se acostuma com ela e ela vai falhar. Isso não é uma verdade. Cada mulher se adapta a uma determinada formulação de hormônios e desde que encontrado o medicamento ideal para o seu organismo, ela irá utilizá-lo indefinidamente sob controle médico, jamais precisando mudar de produto para melhorar a eficácia. O que ela vai conseguir mudando são efeitos colaterais. Que ao invés de melhorar, vai, na verdade, piorar, né? Mas é importante o que a gente sempre fala aqui de que, na verdade, o anticoncepcional também é um medicamento. É importante que se tenha prescrição e acompanhamento médico. Doutora Hélio, a Isabel Fernandes, ela fala que tem 32 anos, ela tem hipotiroidismo e ela quer muito engravidar. Ela está tentando há 6 meses e ela quer saber se depois desse período de 6 meses, ela tomava pílula, deixou de tomar há 6 meses, se ela precisa fazer algum tratamento. O hipotiroidismo interfere com a ovulação, interfere com a fertilidade feminina. Mas ele é facilmente controlável com medicamentos específicos. Desde que seja corrigido, ele já não vai interferir no processo reprodutivo da mulher. Toda mulher que não tem nenhum problema de fertilidade, todo casal fértil, consegue uma gravidez no prazo de 1 ano de tentativas. Pode ser no primeiro mês e pode ser no 12º mês.
Caso demore mais de um ano, você deve procurar um especialista em reprodução humana que irá ajudá-la a concretizar o seu sonho de ser mãe. De repente já vem ali com o tratamento, ou já vem tomando o remédio há muito tempo, já há muitos anos, né? Não é ali parando 1 ou 2 meses que pode acontecer de engravidar. É normal, então, esse intervalo de até 1 ano para que a mulher venha a engravidar depois de parar de tomar a pílula? Não, esse intervalo ele é normal para qualquer casal. Uhum. A pílula não interfere muito na fertilidade. Claro. Em média, 30, 40 dias após a interrupção, a mulher já retoma o seu padrão menstrual prévio ao uso da pílula, passa a ovular. Muitas vezes a mulher se esquece 2 dias de tomar pílula e fica grávida. Quer dizer, a pílula não diminui a fertilidade. Certo. Doutora Hélia, eu tenho aqui uma série de outras perguntas aqui, mas a gente vai para um rápido intervalo comercial e você não saia daí que a gente volta já já. AMIR, Centro de Referência de Saúde da Mulher e da Criança. Ultrassonografia, pré-natal, prevenção do câncer, doenças da mama, exames ginecológicos, pediatria, infertilidade e especialidades médicas. Oferece curso mensal gratuito para gestantes. AMIR, atendimento médico digno e acessível. Telefone 3821-1210. www.amir.com.br. Já estamos de volta, foi rapidinho. No programa de hoje eu estou entrevistando o Dr. Hélio Haddad, ginecologista. E nós estamos conversando aqui sobre métodos contraceptivos. Dr. Hélio está sempre presente aqui conosco. Dr. Hélio, eu tenho a pergunta da Laís. E ela quer saber aqui qual que é o método mais seguro. Se o anticoncepcional, aquela pílula que toma sempre, ou se é a pílula do dia seguinte. Excelente pergunta. O grande erro de todas as mulheres, praticamente, é considerar a pílula do dia seguinte, cujo nome mais adequado é pílula de emergência, como um método anticoncepcional. A pílula do dia seguinte não é método anticoncepcional, é um artifício médico usado para impedir uma gravidez acidental em casos esporádicos, ou seja, em casos de estupro, em casos em que o preservativo se rompe durante o ato sexual e a mulher não está se prevenindo de outra maneira. E ele não pode ser usado repetidamente. É um método de emergência onde se introduz uma alta dosagem hormonal no organismo da mulher, visando a impedir que ela engravide. Não se usa pílula do dia seguinte como meio usual de anticoncepção pelos efeitos colaterais e pela baixa eficácia. Enquanto o método anticoncepcional clássico tem uma segurança de 99,9%, a pílula do dia seguinte tem uma segurança de 60% a 70% apenas. Não deve ser usada. Para um caso emergencial, né? Só em emergência uma vez na vida, 2 vezes na vida. Eu já vi pacientes usarem 4, 5 vezes no mesmo mês. Aí ela vai ter efeitos colaterais, distúrbios menstruais, hemorragias, desaparecimento de menstruação e muitas vezes no evoluir desses distúrbios, ela vai ficar grávida. Claro. Então, tudo vai acontecer quando se usa indiscriminadamente os produtos hormonais. Claro. Agora, doutora Hélia, eu tenho aqui a pergunta da Rose. E ela fala que tem 44 anos, que é fumante, e ela quer saber qual método é mais indicado, qual o método mais indicado para ela. Se a pílula, se a injeção, e ela fala aqui de um adesivo também.
No seu caso, o menos perigoso seria o adesivo. Mas toda mulher tabagista tem 10 vezes mais risco de sofrer um distúrbio cardiovascular, um infarto, um derrame, usando pílula, do que as mulheres em situação normal, as não tabagistas. E, além de tudo, aos 44 anos, é preciso muito cuidado no uso dos anticoncepcionais. Aí eu indicaria outro tipo de tratamento, a colocação de um dispositivo intrauterino, um DIU, ou até um método cirúrgico, que é a esterilização definitiva. Isso de maneira geral. No seu caso particular, dentro desse raciocínio, você vai procurar um ginecologista e vocês vão estudar juntos qual será a melhor alternativa. Com certeza não é o anticoncepcional hormonal. Com relação ao DIU, que o senhor mencionou agora, doutor Hélio, existem 2 tipos, na verdade, né? Que um é o hormonal e o outro já é aquele mais tradicional. Exatamente. Né? Qual desses 2 seria mais indicado para o caso dela? O DIU hormonal é um DIU mais recente, de alto custo, para evitar-se uma gravidez apenas. Os 2 são bastante eficazes. Então, em medicina pública, se utiliza o DIU comum, o DIU clássico. O tradicional mesmo, o tradicional. Né? O hormonal já passa a ter algumas indicações específicas, não apenas para evitar a gravidez, mas para tratar determinadas situações clínicas. E quanto aos efeitos colaterais dos dois tipos de DIU, quais desses efeitos podem, de repente, prejudicar? E que tipo de efeitos seriam esses? Todo método anticoncepcional apresenta efeitos colaterais. E os efeitos são inerentes mais à usuária do método do que ao próprio método. Por isso que ele tem de ser instituído por indicação médica e sob controle médico, porque dependendo das reações que provocarem no organismo da mulher, faça a adequada correção ou mudança de procedimento. Doutora, eu tenho aqui a pergunta da Lúcia. Ela tem 25 anos e é lá do bairro Centenário. E ela está querendo saber se pílulas fracas têm risco aumentado de falhar no efeito e de prevenir uma gravidez. Na verdade, de falhar no sentido de prevenir ali a gravidez. Não, nenhuma pílula tem maior risco do que a outra para fazer o seu efeito anticoncepcional. O que nós podemos observar é que hoje todas as pílulas, praticamente, 95% delas, são pílulas de baixa dosagem. As pílulas de alta dose não existem mais no nosso mercado, a não ser com indicações outras para tratamento de alguns distúrbios menstruais. Como anticoncepcionais, nós só temos pílulas modernas de baixa dose e o que vai indicar uma pílula de 15, 20, 30 ou 35 microgramas de estrogênio são os efeitos colaterais que elas podem provocar no organismo da mulher. Começa-se com uma pílula de dosagem média e, dependendo do efeito colateral que ela possa ocasionar, o médico terá a opção de aumentar ou diminuir a dosagem. Mas todas são eficazes no sentido de prevenir a gravidez. Se todas são eficazes no sentido de prevenir a gravidez, claro. Mas a pílula anticoncepcional, o anticoncepcional, necessariamente, ele é utilizado apenas, única e somente, para prevenir ali a gravidez, ou ele pode ser usado como medicamento para tratar algum tipo de doença? Não. A anticoncepção é um dos efeitos do anticoncepcional hormonal. Mas ela é usada largamente para tratar diversas situações clínicas da mulher, tipo hemorragias, distúrbios menstruais, para tratar a TPM, a famosa TPM. Nós temos pílulas muito adequadas. As pílulas são altamente benéficas para a pele da mulher, diminui a oleosidade. Pode reduzir, então, a acne? Diminui tratamento da acne. Quase todas as pílulas, algumas mais, algumas menos.
Então, o seu manejo é muito especializado. Elas utilizam diversos preparados hormonais em dosagens as mais variadas possíveis e cada mulher vai responder de uma maneira diferente a cada preparado destes. Então, é muito difícil para uma pessoa que não entende fazer o manejo do anticoncepcional hormonal. É necessário realmente que a mulher seja cuidada por um profissional especializado na área. Sim, claro. Falando dessa parte da pílula anticoncepcional como tratamentos até para a pele, alguns medicamentos podem, de repente, aparecer algumas manchinhas no rosto, né? Nesse caso, o ideal é trocar o medicamento? A pílula, pela sua ação hormonal, ela provoca uma reação da pele à luz. Então, a pele reage escurecendo, provocando o surgimento de manchas no rosto. É uma reação maior ou menor de acordo com cada organismo feminino. E aí ela vai se proteger com o uso, que seria indicado para todo mundo, de um protetor de luz, que era antigamente chamado protetor solar. Porque nós sabemos que mesmo que a mulher não saia de casa, não tome sol, a luz do dia é capaz de pigmentar a sua pele, tanto na gravidez como durante o uso do anticoncepcional. Sempre, né? Protetor de luz. Protetor sempre. Porque fala solar, ela só vai usar quando for sair. Quando for sair ao sol, né? E tem de usar todo dia, né? Acordou, já passa o protetor, né? Eu estou conversando aqui hoje com o Dr. Hélio Haddad. Nós estamos falando sobre métodos contraceptivos. E você já sabe como participar. É só ligar no 3829-1605. Ligue, participe, mande pra gente aqui todas as suas dúvidas, mande as suas perguntas. Dr. Hélio, a Joyce, ela pergunta aqui, ela fala que ouviu, na verdade, um comentário sobre implante hormonal. E ela quer saber se ele funciona e como é que ele funciona e se ele para de fato, se ele cessa de fato com a menstruação. Existe um tipo de tratamento anticoncepcional onde se utiliza exclusivamente o hormônio progesterona. Tem as suas indicações específicas. Existe progesterona na forma de pílula, de uso contínuo, uso diário. E existe um implante de progesterona que vai durar 3 anos e a mulher vai ficar, nesse período, protegida de uma gravidez. Nem sempre o implante suprime a menstruação. Ele suprime especificamente a chance da mulher ficar grávida. Mas muitas usuárias param de menstruar com a colocação do implante, que seria o mesmo mecanismo de ação do DIU que contém hormônio, do DIU hormonal, DIU medicado, que nós já falamos. E alguma situação específica para ele ser indicado, o implante? Não existe uma situação específica. É mais pelo conforto da mulher mesmo, eles não tem que preocupar em tomar a pílula todo dia também, né? É uma preferência, uma escolha da mulher, mas não serve para todas as mulheres. Aí o ginecologista vai selecionar aquelas que poderão usar o implante daquelas que não poderão fazer uso desse método. Certo. Doutor Hélio, o nosso tempo aqui já esgotou. Quero agradecer muito a sua presença aqui. É sempre muito bem-vindo aqui no Espaço Mulher. Obrigado. Eu só quero 10 segundos para dar 2 recadinhos. Sábado agora temos o curso de gestantes na AMIR, 9 horas da manhã, gratuito. E o banco de leite já foi inaugurado e nós precisamos da doação de vidros com tampa de plástico de rosca, tipo vidro de maionese, vidro de leite, de café em pó, para que seja armazenado o leite materno para ser utilizado pelos bebês que tanto necessitam dele. Para quem quiser doar, é só levar a tampinha ou o vidro? O vidro com tampinha no banco de leite ou na AMIR. Certo, então tá aí a pedido do Dr. Hélio. O vidro de maionese que você não tem em casa, de repente um vidro, aquele de requeijão serve também, aquele de tampinha meia rosca? É vidro com tampa de plástico de rosca.
Certo, aí está aí a pedido do Dr. Hélio. E a todos vocês que participaram, agradeço muito a todos vocês que estiveram aqui conosco, obrigada pela audiência, a todos que participaram, muito obrigada pela participação e nós nos vemos num próximo programa. Até lá!